Olá, pessoal! Esse é o último vídeo de polinômios que nós vamos trabalhar, né, para a gente poder encerrar o conteúdo. A gente vai ver relações de Girard, que é o conteúdo que nos permite achar as raízes de um polinômio de qualquer grau e poder fatorar um polinômio completamente. Bom, essas relações de Girard, na verdade, a gente já viu alguma coisa quando nós trabalhamos matemática 1, justamente quando a gente trabalha resolver as equações de segundo grau, que é encontrar as raízes de um polinômio de grau 2, por soma e produto. Inclusive, aqui eu vou repetir o procedimento que eu costumo fazer em matemática 1. Então, eu vou comparar a f de x na forma x ao quadrado mais bx mais c com o desenvolvimento da forma fatorada. Então, a forma fatorada A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Esse A é o mesmo da forma geral, né, da função polinomial de grau 2, e x1 e x2 são as raízes. Então, se a gente multiplicar, até se a gente quiser, né, fazer a distributividade, né, x vezes x ao quadrado, x vezes menos x2, então menos x2x, menos x1x, e o último mais x1, x2. Então, organizando agora esse polinômio para separar, para comparar os coeficientes A, B e C. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Notem que esses dois termos aqui com x, um é menos x2 e o outro é menos x1. Então, a gente pode botar menos em evidência e aí vai ficar somando x1 mais x2 multiplicando x. E, por fim, o produto. Então, quando eu falava em matemática 1, a soma e produto, era justamente isso. Porque se a gente igualar essa equação a zero, a gente vai poder simplificar pelo a e ficar simplesmente com x ao quadrado menos x1 mais x2 vezes x, mais x1 vezes x2 igual a zero. Então, aquele esquema, o coeficiente que multiplica x é a soma das raízes com sinal contrário. E o termo independente é o produto das raízes. Então, nos possibilita resolver pelo método da soma e produto. Então, a gente pensa em valores inteiros que satisfazem essas relações, e é isso que as relações de Girard vai poder nos ajudar. Porque, mesmo sem ter uma fórmula, a gente vai conseguir, né, às vezes de uma maneira mais fácil, às vezes de uma maneira menos fácil, obter as raízes, porque aqui a gente sabe. É só pensar em dois números que a gente sabe a soma e sabe o produto. Então, às vezes, por um cálculo mental rápido, a gente consegue chegar nesses valores. Então, é assim que a gente fazia por soma e produto lá na matemática 1. Então, agora, relacionando o desenvolvimento da forma fatorada com a forma geral, vai ficar ax ao quadrado menos a vezes x1 mais x2x, mais a vezes x1 e x2. Aí a gente vai poder comparar. Notem que, da forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c, aqui ó, o a é o mesmo, então o fator de x ao quadrado não nos acrescenta nada em relação às raízes, mas aqui com b, ó, b é igual a menos a vezes a soma das raízes. Então, a gente sabe daqui que a soma das raízes é b, aliás, menos b sobre a. E aqui, quem é o termo independente? A x1 vezes x2. Então, o produto das raízes, que nesse caso são só duas, vai ser c por a. Então, aqui são duas relações de Girard, porque o polinômio de grau 2 tem duas raízes. Né? Então, aqui a gente consegue relacionar os coeficientes com as raízes do polinômio. A gente pode fazer a mesma coisa com grau 3. Ó, notem que aqui já tinha tudo direitinho no arquivo de vocês. A gente pode fazer a mesma coisa com grau 3. E ao fazer com grau 3 e com grau 4, eu espero que vocês notem padrão
nessas relações dos coeficientes da forma geral do polinômio com as raízes do polinômio, e aí a gente consiga obter as relações de um polinômio de qualquer grau. Então, aqui eu vou partir do mesmo princípio, né? Então, A vezes x menos x1, a forma fatorada de g de x, um polinômio de grau 3. Então, A vezes, então aqui também eu vou chamar de g de x, né? A vezes x menos x1, vezes x menos x2, vezes x menos x3. Notem o seguinte, por uma pequena economia, esses dois primeiros termos aqui, eu já vou usar o resultado do anterior, que eu já sei a multiplicação, que vai ficar x² menos x1 mais x2, que multiplica x, mais x1 vezes x2. E aí eu vou multiplicar esse resultado que está entre colchetes por x menos x3, usando aquela dica que eu disse para vocês de escrever os termos como se fosse uma multiplicação de números inteiros, né? Então, ou fazer que equivale, né, a multiplicar todo mundo por todo mundo, pensando na distributividade. Mas eu acho que aqui fica mais organizado. Então, notem, ó, menos x3 vezes x1, x2. Então, vai ficar menos x1, x2, x3. Agora, menos x3, que multiplica x1 mais x2, x. Certo? Então, isso aqui já foi. E agora, menos x3 vezes x². Então, aqui, os termos com x3 já foram feitos. Agora, vamos passar para o termo x. Então, x vezes x1, x2. Então, vou botar embaixo na coluna do x, referente à coluna do x. X vezes menos x1 mais x2 vezes x. Então, vai ficar x². Então, vou colocar referente à coluna do x². E x vezes x², que é x². Então, aqui vai ficar x². Aqui, ó, se a gente colocar em evidência o menos também, quem é que vai ficar multiplicando o x²? x1 mais x2 mais x3. Então, isso vai ficar multiplicando x². Para ficar no mesmo padrão, eu vou multiplicar, então, 2 a 2. Então, vou multiplicar x3 por x1 e x3 por x2, para ficar os pares, né, das raízes se multiplicando. E simplesmente por uma simples conveniência, eu vou começar com x1, x2. Aqui só na linha de baixo, eu não notei aqui, ó, que quando a gente for multiplicar o x3 por x1 mais x2, vai ficar mais aqui, ó. É porque menos que vezes menos vai ficar mais. Isso não tinha atentado. Então vai ficar x1 vezes x2, x1 vezes x3 e x2 vezes x3. Só vou colocar na ordem numérica. Então isso é o que vai multiplicar o x. Então essa é a soma de pares de raízes, né, se multiplicando. E o termo independente, menos x1, x2, x3. Agora, para obter g de x, só falta multiplicar por a e comparar. Então, vai ficar ax menos a vezes x1 mais x2 mais x3, multiplicando x², mais x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3, multiplicando x, e menos, faltou o a multiplicando, menos a vezes x1, x2, x3. Então, pelo mesmo parâmetro, né, g de x igual a ax² mais bx² mais cx mais d, aqui também, ó, sempre com maior potência não vai nos acrescentar, como eu já comentei. Aqui, ó, quem é que multiplica x²? B na forma geral e na forma, pelo desenvolvimento da forma fatorada, menos a vezes x1 mais x2 mais x3. Isso quer dizer que a soma das raízes, só que agora são 3, é novamente menos b sobre a.
Então, ó, notem que a gente já conseguiu assumir um padrão. Então, só que no caso anterior, a soma das raízes eram apenas duas raízes, x1 mais x2, no polinômio de grau 2, e agora o polinômio de grau 3 é a soma de três raízes. Mas já aqui, já fechou o padrão, né? A soma das raízes é menos b sobre 2a. E o C? O C é a vezes x1, x2, mais x1, x3, mais x2, x3. Então, aqui, ó, x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3, se a gente passar o A dividindo, fica C sobre A. Aí vocês vão dizer, ah, mas não tem padrão, porque o anterior era... Aqui eu vou botar o polinômio de grau 2, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. x1 mais x2 era menos b sobre a. E x1 vezes x2 é mais c sobre a. Só que aí qual é a questão? No polinômio de grau 2, nós só temos duas raízes. Então aqui a gente fica sem mais alternativas, a não ser o produto de x1 por x2. Mas se a gente pensar assim, então, será que não vai poder ser o produto de duas raízes, né? E fazendo a combinação de todas as possibilidades, né? Então, de todas as raízes, pegar o produto de duas e somar esses resultados? Então, a gente vai pensar se isso é verdadeiro ou falso, se vai ter sentido quando a gente passar para um polinômio de grau 4. E aqui o termo independente, que é o que falta, é menos a vezes x1, x2, x3. Agora sim, nós temos o produto de todas as raízes. Quem é o produto de todas as raízes? Menos d sobre a, que também tem uma similaridade com o anterior, né? O anterior, x1, x2, a não ser o sinal, c sobre a era o termo independente, que aqui no grau 2 é c, dividido pelo A. Aqui vai ser menos, mas vai ser o termo independente, né? A gente chamou de D. Então, ó, notem que aqui nós temos três relações de Girard, porque nós temos três raízes. Os sinais ficam se alternando, né? Então, aqui está coerente também. Aqui é 2, porque parou na segunda, só tem duas relações. Né? Então, a primeira sempre começa com menos, depois é com mais, a terceira com menos. Isso significa que eu já estou pensando, né, projetando o futuro. Se tiver um produto de 4, aliás, num polinômio de grau 4, o produto de 4 raízes, bom, vai ser a quarta equação. Então ela vai ser positiva de novo, porque vai sempre encadear menos, né, o sinal menos, mais, menos. Então a próxima vai ser mais se eu tivesse um grau maior, se tivesse mais raízes. Então essas aqui são as relações de Girard, polinômio de grau 2 e polinômio de grau 3. O que eu estou pensando se eu conseguir observar o padrão correto do polinômio, né, as relações de Girard? Então, quer dizer, se eu pegar um polinômio de grau 4, que a forma fatorada ficaria a vezes x menos x1, vezes x menos x2, vezes x menos x3, vezes x menos x4, e isso seria um ax ao quadrado. Aliás, ax na 4, né? Quarto grau, mais bx ao cubo, mais cx ao quadrado, mais dx mais e. Se eu conseguir observar bem o padrão do grau 2 e do grau 3 e já pensar em estender para o grau 4, vai ser o seguinte, a soma das raízes, que é sempre o primeiro. Então, agora são 4, x1, x2, mais x3, mais x4, isso vai ser o quê? Menos b sobre a. Então, sempre começa com a soma das raízes. Então, posso pensar assim, ó, a gente começa com a soma das raízes 1 a 1, né? Porque com as raízes isoladas. A segunda relação, a gente faz o produto 2 a 2. Só que agora são 4 possibilidades, são 4 raízes. Então vai ter x1 com x2,
x1 com x3 e x1 com x4. Depois, o que mais que pode ter? Com x2, pode ser x2 com x3, pode ter x2 com x4. Quem mais ainda? Ó, notamos que já fizemos toda com x1, agora com x2 e pensando agora x3. x3, ó, com x1 já foi, com x2 já foi, agora com x4. E essas são todas as possibilidades. Então, 2 a 2 sempre vai ser C sobre A. Agora, será que não está faltando nenhuma aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que a gente pode pensar? Nós temos 4 raízes. Então, de quantas maneiras diferentes nós temos como considerar grupos de 2 raízes? Então, a gente pode pensar assim, são 4 raízes. Para a escolha da primeira raiz, a gente tem 4 possibilidades. Para a escolha da segunda raiz, porque são todas raízes diferentes, não vai ter combinação de x1 com x1, x2 com x2 e etc. Então vão ser 3 possibilidades. E aqui não aparece também na outra ordem, por exemplo, x1, x2, não vai aparecer x2, x1, o resultado é o mesmo. Então, a gente divide esse resultado por 2. Então, são 6 possibilidades de 4 raízes formar grupos ou conjuntos de 2 raízes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu acertei na combinação de todas elas. Então, se eu conseguir também generalizar, o que vai acontecer? A próxima relação de Girard vai ser escolhendo 3 raízes das 4 que nós temos. Então, quantas vai ser? Pela análise combinatória, se eu tenho que escolher 3 de 4, equivale, né? Se eu tenho 4 e vou escolher 3, equivale a escolher a que eu não vou considerar. Então, aqui, ó, eu tenho x1, x2, x3, x4. Então, quantas formas a gente tem de escolher 3? Nós temos 4, porque eu posso não escolher x1, eu posso não escolher x2, eu posso não escolher x3, ou eu posso não escolher x4. Então, eu vou colocar só na ordem, né? Primeiro eu não escolho x4, depois não escolho x3, depois não escolho x2 e depois não escolho x1. Então, pela sequência aqui, vai ficar ó, B, C, D sobre A. Mas tem ainda uma quarta relação de Girard, polinômio de grau 4. Agora, são produtos com 4 raízes. Como nós temos 4 raízes, só existe uma forma de fazer isso. x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Então, isso aqui vai ser mais E, né? Porque se nós estamos alternando, E sobre A. Então, se o padrão já eu reconhecer certo, se eu fizer essa multiplicação aqui, fazendo a distributividade, todo aquele trabalho, a gente vai chegar exatamente nesse trabalho, tá? Nesse resultado. Então, vamos ver se isso procede. Bom, o que eu vou fazer? A vezes x menos x1, x menos x2, x menos x3, x menos x4. Eu vou fazer 2 a 2 pela fórmula que eu já sei desde o primeiro polinômio, do primeiro exemplo do polinômio de grau 2, para dinamizar aqui e não passar muito trabalho. Então, ó, x menos x1 vezes x menos x2 vai ser x ao quadrado menos x1 mais x2 é x, mais x1, x2. Então aí eu vou multiplicar por x2 agora, x menos x3 é x menos x4, vai ficar x3 mais x4x, mais x3 vezes x4. E aí eu vou multiplicar esses dois polinômios de grau 2. Vou usar aquele recurso, né, de colocar um abaixo do outro. Vamos ver se os padrões que eu consegui perceber, né, vão ser reconhecidos. Claro que aqui a gente vai passar um pouquinho só mais de trabalho, né? Aqui é super direitinha, então vamos lá. Vou até acelerar o vídeo, né, porque isso aqui é mais trabalho na sala mesmo pra vocês acompanharem. Então aqui vai ficar x1, x2, x3, x4. Aí, ó, x1 mais x2 vezes x3, x4, vai ficar menos x1 mais x2 vezes x3, x4 vezes x. E por último, x3, x4 vezes x ao quadrado. Vou pro próximo termo, agora que eu já multipliquei tudo x3, x4, agora eu vou multiplicar menos x3 mais x4 vezes x. Por x1, x, então isso vai ficar um coeficiente de x, só que aí vai ficar menos x3 mais x4 vezes x1, x2. Aqui multiplicando x com x vai dar o termo de x ao quadrado, quem vai multiplicar, vai ficar mais x1 mais x2 vezes x3 mais x4. Então tudo isso vai ficar multiplicando x ao quadrado, e por último, menos x3 mais x4 vezes x ao cubo. Então aqui a gente ainda tem que multiplicar a de cima tudo por x ao quadrado. A gente já fez esse termo do meio, agora falta esse. Então x1, x2, x ao quadrado,
menos x1 mais x2 vai ficar x ao cubo menos, e o último, x na 4. Agora é a hora da verdade, né? Se vai ficar aquilo mesmo. Já vai dar para perceber se o padrão estava certo ou estava errado. Então, colocando x3 em evidência negativo também, ó, vai ficar a soma das raízes individuais. Depois aqui a gente vai ter que manipular um pouquinho. Ó. Aqui, ó, x1 por x3, x1 por x4, e aqui eu vou começar com esse extrapolando x1, x2. Então, x1, x2, x1, x3, então esse aqui já foi, x1, x3, x1, x4, depois x2, x3, x2, x4. Então ficou 1, 2, 3, 4, opa, esqueci ali o x2, x4. x2, x4. E aqui, ó, x3, x4. Esses termos vão multiplicar x ao quadrado. Então aqui, ó, vem 4, 5, 6 termos, todos aqui. Agora, quem vai ficar multiplicando x? Então aqui eu também vou ter que fazer distributividade e vai acabar ficando produto de três raízes, ó. Aqui, ó, x1, x1, x2, x3, só pra ficar na mesma ordem. Ó, x1, x2, x3, x1, x2, x4, depois x1, x3, x4. Então, ó, 1 sem x4, 1 sem x3, 1 sem x2, e o último, x2, x3, x4, que é o termo sem x1. Ó, tudo multiplicando x, e o último, termo independente, x1, x2, x3, x4. Então, h de x é a vezes tudo isso aqui. Então, a x na 4 menos a vezes x1 mais x2 mais x3 mais x4 vezes x ao cubo mais a vezes x1 x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, x3, x4, x ao quadrado. Então, por isso que é bom estar acelerado. E agora eu vou acelerar ainda mais. Agora os produtos com três termos. E o produto com as quatro raízes. Então, realmente aqui, quem vai ser o B menos A vezes a soma das raízes. Então, quem é a soma das raízes? x1 mais x2 mais x3 mais x4 menos B sobre A. Ó, notem aqui, ó, quem é agora o C. O C é A vezes... Eu vou botar pontinhos até o último x3, x4, porque vai dar exatamente aquela relação que eu conheci o padrão anteriormente. O próximo vai ser D, então vai CD, aí vai ficar menos A, vezes o produto 3A3. Não, aqui x1, x3, x1, x2, x3. Né? Já até minha letra mais horrível ainda. Também vou botar pontinhos pela questão do espaço, x2, x3, x4. Então quer dizer que esses produtos 3A3, x1, x2, x3 até x2, x3, x4 é menos D sobre A, e o produto das quatro raízes é E sobre A. Então, realmente, o padrão se confirmou. E o padrão confirmando, a gente pode pensar em quando o polinômio tiver grau 5, quando o polinômio tiver grau 6, claro, cada vez as relações vão ficar maiores e as relações vão ter tantas relações quanto raízes, que também corresponde ao grau dos polinômios. Mas aí a gente já encontrou a chave da padronização das relações de Girard.